tampa-buraco, que vai entrar o Café Filho como presidente, e em 56 vai ser eleito e vai começar o seu mandato o presidente que nós conhecemos como presidente Bossa Nova, que é o Juscelino Kubitschek, ou como é carinhosamente conhecido, JK. JK ele vai ter uma perspectiva muito progressista, desenvolvimentista. Ele já era um político de carreira, ele tinha sido governador de Minas Gerais e chegava com um carisma muito forte, ele era um cara boa pinta, carismático, alegre, enfim. E isso faz com que ele seja eleito e faz com que ele conquiste aí a população. Ele vai ter o plano de metas como sua principal bandeira, que é um plano que visa a questão econômica, social, de infraestrutura no Brasil. Ele abre o Brasil para o capital externo, ele traz investimentos de fora. Ele é um cara que viaja muito, ele viaja pela Europa, traz investimentos. Existe muito investimento, por exemplo, na indústria naval de holandeses e japoneses. Muitas empresas exteriores que produzem automóveis, elas vêm para o Brasil e passam a produzir no Brasil automóveis. As rodovias elas vão passar a ter um impulsionamento também, então nós vamos ter aí a criação de grandes rodovias, o aumento da compra dos carros, produção e da compra dos carros, dos automóveis. E, inclusive, ele cria um órgão de desenvolvimento para o Nordeste chamado SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento para o Nordeste. E a cereja do bolo nesse contexto é a criação de Brasília, que é a nova capital, que seria construída em um local estratégico que hoje nós conhecemos, que é a cidade de Brasília, que até hoje existe. Projeto, inclusive, do Oscar Niemeyer, um dos grandes arquitetos ali da época, e que era amigo do JK. Bom, dentro desse contexto, os militares que até então queriam meio que chegar mais ainda ao poder, a relação que eles estabelecem com Juscelino Kubitschek é uma relação de respeito. Inclusive, Juscelino ele não tem medo assim, dos militares, ele decreta a prisão do Juarez Távora quando ele diz que me posiciono contra essa ideia de que militares não podem se manifestar politicamente, e isso é uma ordem presidencial, ele não respeita. O Juscelino Kubitschek manda prender o Juarez Távora, enfim. O Juscelino ele não se intimida com os militares, de certo modo, e a relação entre eles fica uma relação estável, até porque o Juscelino ele tem um grande apoio popular, o Brasil ele segue num processo de desenvolvimento muito grande e meio que a relação deles fica aí bem estável do início ao fim do mandato. Existem casos de corrupção, por exemplo, o caso onde o Juscelino ele privilegia a empresa de um amigo em relação ao transporte de pessoas para Brasília. Muitos nordestinos vão para Brasília trabalhar, pessoas viajam para Brasília, então essa empresa que faz esse transporte de pessoas e produtos, ela meio que é beneficiada pelo Juscelino Kubitschek e essas denúncias aconteceram ao longo do seu governo. E o Kubitschek, de certo modo, ele representa esses anos dourados no Brasil, um período onde o American Way of Life meio que se transforma no Brazilian Way of Life, as pessoas elas conseguem um desenvolvimento interessante, as pessoas começam a adquirir bens, os automóveis passam a ser cada vez mais constantes nas cidades brasileiras e, de certo modo, ele consegue aí aquilo que ele se propunha, que era fazer 50 anos em 5. De fato, o Brasil cresceu muito, mas, em contraponto, adquiriu muita dívida externa, muito do capital estrangeiro que veio para cá, muitas empresas estrangeiras, elas meio que retiravam as riquezas daqui e, de certo modo, os trabalhadores eles recebiam um valor ínfimo. Enfim, de certo modo, é um desenvolvimento que deve ser pesado, não é assim tão maravilhoso, mas também assim não é uma coisa que você possa descartar.